Está no ar. Estamos aqui com os nossos convidados no estúdio. Apresente-se ao telespectador. Boa tarde, amados irmãos. Eu chamo-me Ezequiel Manjate e estou aqui para podermos ter um tempo abençoado de conversa. Vou deixar já o tempo para a apresentação do nosso pregador. Boa tarde a todos que estão a nos acompanhar neste momento. Estamos aqui para um dedo de conversa a respeito do tema que nos foi apresentado sobre o namoro cristão versus mundano. Que Deus nos possa abençoar, em nome de Jesus. O que é namoro? Bem, dizer que namoro é uma fase preparatória, é uma fase em que um jovem e uma jovem decidem formar uma família. E a palavra de Deus nos fala que isso deve acontecer com o homem, pois não é bom que o homem fique só e todos nós estamos reservados, né, deste fim que é de termos que formar família. E para formarmos família, para chegarmos a esse fim, há uma necessidade de termos este período preparatório que nós consideramos ou chamamos de namoro. Pastor, o que é namoro? Aproveita a falar da definição do namoro e definir o que é namoro cristão. Amém. Primeiro, não vou fugir muito das palavras que foram apresentadas pelo meu irmão Ezequiel. O namoro é o período probatório, né, ou preparatório para o casamento. Na verdade, é probatório por quê? Porque é um período em que pode haver aprovação ou reprovação, de acordo com aquilo que é o propósito do mesmo namoro. E qual é o propósito? É o casamento. Não se pode falar do namoro sem se mencionar casamento. Porque se alguém está a namorar e não fala do casamento, vale a pena nem namorar. Porque o objetivo do namoro é casar. Agora, namoro cristão. Namoro cristão não foge daquilo que eu falei, mas tem um diferencial, não é? Okay. Pois há uma necessidade das pessoas que estão a namorar com o intuito de não só namorar às escondidas, namorarem com o objetivo de serem conhecidos, assumirem essa mesma relação. Quer dizer, os pais da moça devem conhecer o namorado, assim como os pais do moço devem conhecer esse mesmo namorado. E a igreja em si também precisa conhecer os nubentes, os futuros casados, não é? Os namorados. E este namoro deve evitar o sexo, a lascívia, ou seja, imoralidade sexual. Porque o que se tem visto no namoro de hoje em dia, por falta de seguir, não é, esses parâmetros que aqui falei, de apresentar o namorado aos pais, ou à igreja, ou aos pastores, o namoro tem sido feito às escondidas. E, em outras palavras, quando alguém namora nas escondidas, está a dizer: usa-me à vontade, pode fazer o que quiser, ninguém está a ver, não é? Então, é daí onde nós vemos muita desgraça nas mulheres. Porque, olha, irmã Rosa, quando no namoro acontece o sexo, quando a posterior a separação deste mesmo casal, quem sai a perder é a mulher. Depois vai dizer que eu fui usada, mas você que se entregou, porque você entregou sexo antes do casamento. Então, Deus nos protege deste sofrimento para que não nos envolvemos sexualmente, para que não nos envolvemos com a imoralidade sexual. Então, o namoro cristão consiste em haver preparação da relação para o casamento, mas apresentando a relação aos pais, assim como aos pastores e à igreja. Mostrar que esses dois já estão assumidos. Amém. Exatamente. Muito obrigada. Acho que já mencionou o namoro mundano nesse caso. Quais são as características de um namoro cristão? Porque, na verdade, o que o pastor acaba de falar,
é muita confusão que tem acontecido, não só na igreja, mas também no mundo. Há muita confusão. De tal forma que os jovens, em algum momento, não têm direção o que devem fazer e o que não devem fazer durante o namoro. Quais são as características de um namoro cristão? E depois vamos falar também, podem falar também das características de um namoro não cristão. Tá bom. As características de um namoro cristão, como havia mencionado no princípio, é que abstém-se da relação sexual. E o objetivo deste mesmo namoro é o casamento. Porque se namoram sem o objetivo de casar, não vale a pena namorar, porque só vão fazer sexo e vão criar dores, vão criar... Sabia, irmã Rosa, que há muitas pessoas, por causa desse envolvimento sexual, ainda mesmo nos cristãos, que estão a viver com pessoas que não gostam, porque engravidaram e foram forçadas a ficar com essas pessoas. Há pessoas que estão envolvidas com pessoas que não são do seu agrado, porque engravidaram e os seus pais forçaram a ficar com elas. Estão a viver de uma forma muito negativa. Devem alugar de um canto para o outro, a viver em condições extremas, fome, sofrimento, algo que poderiam ter evitado se não tivessem se envolvido sexualmente. Então, o namoro cristão abstém-se do sexo antes do casamento e apresentam a relação à igreja, aos pais, aos pastores, para que não haja essa falha, porque é uma proteção que estarão a criar, principalmente para a mulher. Porque a mulher é que muitas vezes sofre após uma separação, quando há envolvimento sexual. Para além de que, quando há envolvimento sexual, são demônios que estarão a buscar, são demônios que estarão a atrair. Olha, até pode dizer, eu uso preservativo. Escuta aqui, meu irmão, você pode até usar o preservativo, mas não vai se proteger dos demônios. Os demônios sempre vão entrar. Porque quando há uma relação sexual, duas pessoas tornam-se um. Então, quando se tornam um, todos os problemas que uma pessoa carrega também vai transmitir a outra quando se relacionam sexualmente. Porque não são mais dois, mas sim um. Então, o relacionamento ou o namoro mundano, esse que nós temos visto, que é de pular de boca em boca, de cama em cama, não é? Pular de corpo em corpo. É aquilo que se diz muitas vezes que é curtir, é chilar, porque a vida é rápida, a vida é hoje, é daqui para aqui, como se diz por aí. Mas eu quero dizer que, olha, este não é namoro, chama-se prostituição, imoralidade sexual. Isso não se chama namoro, é prostituição. Porque prostituição não é só a pessoa ir a um determinado sítio e esperar cliente lhe pagarem dinheiro e se envolver sexualmente. Não. Quando você se envolve sexualmente antes do casamento e também com o objetivo não de criar uma família, somente pretender se satisfazer, você está se tornando prostituto, prostituta. Há prostitutos que são fornicadores, aqueles que fazem sexo antes do casamento. Há prostitutos, aqueles que vivem se masturbando, que vivem assistindo pornografia. Existem aqueles que são prostitutos que vivem adulterando. Tudo isso faz parte da imoralidade sexual. É prostituição. E no namoro mundano, isso vive-se de forma natural, como se fosse algo normal. Não vamos normalizar o que é errado. E se diz, eu digo, o que é errado sempre será errado. Por mais que sejam muitas pessoas a fazer, sempre será errado. E o certo sempre será certo. Por mais que sejam poucas pessoas a fazer, sempre será certo. Então, o namoro cristão é o correto. Abster-se do sexo. Amém. Professor Ezequiel? Eu quero concordar com o pastor Amândio sobre o ponto que tem a ver com a diferença entre o namoro cristão e o namoro mundano. Nós percebemos que o centro dessa diferença entre o namoro cristão e o namoro mundano tem a ver com o seguir a palavra de Deus, o obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, nos diz que há necessidade de honrarmos o casamento e mantermos o matrimônio imaculado, nós mantermos a união conjugal sem defeitos, sem mácula, mas santa. E
a palavra de Deus ainda prossegue dizendo que Deus julgará tanto os imorais assim como os adúlteros. E se nós formos a perceber, numa avaliação, num estudo que foi feito num país de África, percebe-se que mais da metade dos bebês que nascem de casamentos, ou melhor, de pessoas não casadas. E isso nos faz perceber que mesmo cristãos têm se desviado do caminho do que é um relacionamento cristão, para dizer que somos todos chamados a optar pelo correto, e isso evitará doenças incuráveis, evitará decepções amorosas, evitará várias consequências negativas para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor, porque nós percebemos que isso não só afeta nós como pessoas, mas também afeta as outras pessoas que estão no nosso meio, pessoas que virão como fruto de relacionamentos sem compromisso. E se nós formos mais fundo, nós vamos olhar o exemplo de José, no livro de Gênesis capítulo 39. Ele vivia fugindo da esposa de Potifar. Nós percebemos que a esposa de Potifar queria deitar-se com ele, mas José toma uma decisão sábia, toma a decisão certa de não se envolver com a esposa do seu patrão. Nós percebemos que ele cumpre com o mandamento de honrar o matrimônio, ele cumpre o mandamento de manter o casamento honrado e puro. Ele não só manteve o casamento do seu patrão Potifar puro, ele não só honrou o casamento de Potifar, assim como honrou o seu futuro casamento. Nós percebemos aqui que há uma necessidade de nos conservarmos como jovens e decidirmos optar pelo relacionamento ou pelo namoro cristão, que é aquele onde Deus é o centro. Nós percebemos que, se não for Deus a edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se não for Deus a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, será em vão acordar cedo, será em vão dormir tarde, comer pão de dores, pois Deus dá o sono àqueles a quem ama, segundo o Salmo 127, versículos 1 a 2. Há uma necessidade de termos Deus nos nossos relacionamentos, e só assim nós podemos considerar que estamos perante um namoro cristão e não um namoro mundano, que não tem lá Deus, e já sabemos quais são as diversas consequências negativas que podem surgir de um namoro assim. Ok, muito obrigada. Imaginemos, ou seja, é aquilo que tem acontecido no nosso dia a dia. Existem casos em que os jovens ou o namorado diz que não, eu não posso casar contigo antes de saber como é que tu és. Tens que te envolver comigo para poder garantir, para saber que tipo de esposa ou que tipo de mulher és. E a maioria dos jovens acham que deitando-se com o namorado é uma forma de garantir o casamento. Isso acontece mesmo no seio da igreja. Há pessoas que namoram juntos e há jovens que comentam: eu já passei por aquela, aquela ali, já passei. E vão dizendo, e passam, a mulher vai passando, como disse o pastor, de pessoa para pessoa. Que dizer destas situações? Qual é a posição que a mulher ou a namorada deve ter? Porque ela acha que está a garantir o casamento. Mas, entretanto, é mesmo dentro da igreja que os jovens voltam a maldizer dela, voltam a falar mal dela. Então, o que fazer nesta situação? Porque a mulher, na verdade, acha que quer garantir o casamento. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, irmã Rosa. Primeiro dizer que é necessário que a mulher conheça o seu próprio valor. Porque algumas mulheres, incluindo dentro da igreja, não conhecem o seu próprio valor, não conhecem o valor. Mesmo conhecendo as escrituras, levam mais a emoção do que aquilo que elas são. Valor é algo que não tem preço, não se compra, nem se negocia. Porque
é algo que é muito mais importante que o dinheiro. Então, algumas mulheres querem convencer ou querem buscar relacionamentos e garantir casamentos através do sexo. Mas há uma coisa que Deus disse no livro de Gênesis 1:26, que a Bíblia diz que e Deus disse que tudo estava muito bom. Quer dizer, todas as coisas que Deus fez é bom. Agora, se você tiver paciência, do Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Se você tiver paciência em esperar o marido certo, porque essa pessoa que lhe diz, olha, tens que provar o teu amor, não é? Tens que me provar se és boa ou não, ou se és bom ou não. Essa pessoa não é a pessoa certa. Não é a pessoa certa. É necessário entender que essa pessoa nem te valoriza. Porque o fim de tudo é que vai ter filho com essa pessoa ou vai ter uma doença, não é? Vai ter filho ou vai ter uma doença e o fim de tudo é que vai te largar à mercê. E aí é onde nós encontramos muitas mulheres sendo mães de filhos sem pais. E aí é onde encontramos também relacionamentos estragados ainda no princípio. E há pessoas que perguntam, mas por que existem mais mulheres que homens? Esse é o problema. Tudo começa aí. Fez sexo, teve filho, o pai abandonou porque, a priori, quis garantir o lar através do sexo. Deus conhece a pessoa certa que vai ficar contigo. Há uma coisa que eu quero aqui falar muito mais profundo. Olha, Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, algo que disseram as pessoas, disseram, se fores o Filho de Deus, desça da cruz. Por 3 vezes, incluindo um dos malfeitores que estavam com ele na cruz. E disse, se fores o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós. O que estavam a fazer? É a mesma coisa que Satanás fez lá no deserto, dizendo, se fores o Filho de Deus, transforma essas pedras e se tornem em pães. O que estava ali a acontecer? Estavam a querer trazer a tentação a Jesus para provar aquilo que ele era. Olha, Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ele veio morrer na cruz para nos dar vida. Ele não precisava descer na cruz, mostrar que ele pode se salvar e salvar outras pessoas assim aos olhos das pessoas e mostrar como elas querem. Jesus sabia que estando ali na cruz já era suficiente e ele conhecia a essência dele, que era Cristo, que era o Senhor e Salvador. Agora, se você souber que você é mulher importante, mulher de valor, mulher que merece muito mais, você não precisa provar nada a ninguém, que você é melhor, que você é boa. Oh, my God. Você não precisa provar nada a ninguém. Você é e é. Você não precisa andar por aí e querer mostrar que você é uma determinada coisa. Você é e acabou. Há uma essência que está no fundo de ti. É o Espírito de Deus. Deus te deu um valor através do sangue que foi derramado na cruz. Você não deve negociar esse valor que Jesus Cristo trouxe quando morreu na cruz, tentando provar, se deitando com alguém e só quer se satisfazer durante 3 segundinhos e depois te largar. Vai dizer, olha, não és como eu esperava. Enquanto você já está grávida. Olha, você não é um objeto para ser usado e depois largado. Mas depende de ti, se tu souberes que tens valor. Porque se tu não te valorizares, não te vão valorizar também. Vão te usar até passar de cama em cama, boca em boca, somente ficar doente e carregar demônios. Sabia que há pessoas que não sabem por que não conseguem casamento, pessoas que não sabem por que não têm emprego, não sabem por que a sua vida não anda. São demônios que andaram a carregar naqueles relacionamentos anteriores. São aqueles problemas que as pessoas tinham, que andou a carregar durante o sexo. Espírito de curandeirismo, espírito de marido da noite, espírito de pobreza. Tudo isso você carrega no ato em que você se envolve sexualmente, a tentar provar o seu valor. Maika. Muito obrigado. Dizer que mais uma vez eu quero concordar com o pastor Amândio sobre a necessidade de nós sabermos acerca do nosso valor. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados por alto preço e diz ainda que nós somos templos do Espírito Santo. Por isso é que há necessidade de nós nos valorizarmos e
procurarmos glorificar a Deus com os nossos corpos, não nos entregando na vida imoral, não nos entregando para o pecado, mas sabermos do nosso valor e sabermos que há alguém especial reservado para nós e continuarmos firmes no propósito de nos guardarmos até que essa pessoa chegue e que nós continuemos glorificando a Deus através do nosso relacionamento. E há um ponto que nós devemos ter em conta nos relacionamentos, é o julgo desigual. Há uma necessidade de nós procurarmos sempre filtrar. O namoro é a fase propícia para isso. E a palavra de Deus nos exorta a não nos envolvermos em relacionamentos que, ao invés de nos conectarem a Deus, nos separam de Deus, nos envolvermos com pessoas do mundo, porque onde há luz não há trevas. Há uma necessidade de nós dedicarmos mais tempo, falo mais da parte dos jovens, há uma necessidade de dedicarmos mais tempo em nos conhecermos melhor, ao invés de querermos nos conhecer no sentido bíblico. Há uma necessidade de procurarmos gastar mais tempo em conversa, gastarmos mais tempo no diálogo, em sabermos mais sobre a mente e não sobre o corpo. Por isso é que nós devemos olhar mais para os aspectos intrínsecos do que os aspectos físicos no relacionamento, senão continuaremos nessa de passar de mão em mão e sem termos foco nem propósito. Exatamente, ainda é conversa, daqui a nada teremos o intervalo, mas como é que um jovem ou os jovens podem ver que esta é a pessoa certa? Quais são as características que identificam que esta pessoa verdadeiramente é a pessoa certa? Yes. Isso para pessoas que são cristãs. Olha, uma das formas que acredito que é a maior forma, ou uma característica maior para ver se esta é ou não a pessoa certa, é o fato dessa pessoa temer a Deus. Uau. Quando a pessoa é temente a Deus, tudo é possível. Quando a pessoa teme a Deus, certamente vai te respeitar. Porque quando nós não tememos a Deus, facilmente podemos nos desviar de qualquer situação. Há uma coisa que é muito importante entender, que quando a pessoa teme a Deus, estarão sempre juntos para orar. E quando há oração, nada é impossível. No livro de Mateus 21, 22, Jesus Cristo ele diz: tudo que pedires em oração crendo, é porque já o recebestes. Então, quando tu oras crendo naquilo que estás a orar, já o tens no Espírito. Agora, pessoas que oram, pessoas que são tementes a Deus, tudo será possível. O livro de Salmos 128, mencionou Salmos 27, agora é Salmos 128. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque a sua mulher será como a videira, os seus filhos como a pareira. Veja só, a pareira são cachos de uva, não é isso? A videira é a árvore da vinha. Exatamente. E os filhos como os cachos de uva, a pareira. Não é? Então, quer dizer, quando há temor em Deus, as coisas fluem. Olha que quando há problemas no lar, não vão recorrer ir ao curandeiro, não vão recorrer a uma outra coisa. Sempre será a oração. Então, quando eu quiser alguém que vai me acompanhar para toda a vida, eu tenho que observar principalmente essa questão. Essa pessoa teme ou não a Deus? Exatamente. Se teme a Deus, significa que essa pessoa vai respeitar os seus pais, vai respeitar os seus familiares, vai ser uma pessoa temerosa, não é? Aos mais velhos. Não vai ser uma pessoa que tenha fala de domínio nas palavras, que não será uma pessoa que vai falar palavras torpes. Será uma pessoa que vai se submeter conforme a palavra de Deus diz. Pois, não adianta a pessoa ter beleza, não é? Ter um corpo escultural, se na verdade o que está dentro da pessoa é podridão. Jesus nos falou isso em Mateus 23, né? Falaram aos fariseus: que vocês são como sepulturas caiadas, que por fora estão bem adornados, estão bonitos, mas por dentro são ossos podres. Não vale a pena ter uma mulher que é bonita, um homem que é bonito e tal, mas na verdade não tema Deus. Não tema Deus, não vai adiantar em nada. Só será dor de cabeça todos os dias.
Porque você vai querer te levar até ao seu caminho e essa pessoa não vai te seguir, porque ela é do outro mundo. É o que o irmão Ezequiel estava aqui a falar, que é o jugo desigual. Você não tem capacidade para mudar ninguém. Quem pode mudar é o Espírito Santo. E você, ao invés de viver uma vida de paz Exatamente. com essa pessoa que você estará, né, ligada, não é, depois de fazer uma boa escolha, você vai viver orando todos os dias a pedir que aquela pessoa seja transformada. Enquanto aquela outra pessoa que fez uma boa escolha está a viver em paz, uma vida boa, porque escolheu uma pessoa certa. Amém. Como fazer Mais escolha uma vez. certa? Mais uma vez, quero concordar com o pastor Amânio, que esteve falando sobre a necessidade de nós buscarmos pessoas tementes a Deus quando se trata de fazer uma escolha certa. É verdade que a palavra de Deus nos fala sobre dicas de como fazer esse tipo de escolha. A palavra de Deus fala sobre a mulher exemplar no livro de Provérbios, capítulo 31. A palavra de Deus fala de homens tementes a Deus. Nós temos como um grande exemplo de um homem temente a Deus, o Josué. Josué decidiu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se o teu pretendente não tem a visão de servir a Deus, de guiar a sua família pelos princípios de Deus, com certeza o vosso casamento, o futuro da vossa família será um naufrágio, será vão, porque a palavra de Deus nos diz que há uma necessidade de nós termos Deus como centro de tudo quanto nós fazemos. Chamada. Alô? Alô, Abel de Nhambane? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui a falar em torno do namoro cristão versus mundano. Qual é a sua sugestão? A minha contribuição, estou a acompanhar a explicação dos irmãos aí em Cristo que estão a explicar. Sim. A explicação deles é muito clara e exaustiva. Sim. Em relação a esses aspectos. E realmente a palavra de Deus não apoia o que a juventude agora está a viver, não apoia o que até alguns líderes estão a conceber que os jovens façam. Sim. Porque a palavra aqui diz que a pessoa que se une a Jesus se torna um só corpo, um só espírito com Jesus. Sim. Isso está em 1 Coríntios 6. Exatamente. A palavra diz, aquele que se une com Jesus forma um espírito com Jesus. Então, quando nós levamos este Jesus para uma pessoa mundana, irmos fazer satana, ter que se ligar com Jesus por causa das nossas intenções, por causa das nossas paixões infames da carne, o que acontece é que estamos a tentar ao Senhor, porque aí você diz, é de converter ele. Quem garante que ele vai se salvar através de ti? Porque o papel de convencer o pecador a sair do pecado é do Espírito Santo, não é do homem. O homem evangeliza e o Espírito Santo convence o pecador a sair da vida pecaminosa. Mas o que acontece agora é a pessoa se coloca no jugo desigual e depois começa a jejuar, começa a orar, a pensar que a oração vai mudar o coração daquela pessoa que Deus já lhe fez entender que este aqui está em outro mundo. Que sinal mais precisa para entender que aquela pessoa não está no mundo de Deus? Outras coisas que nós trazemos, como o pastor dizia, que há muitos azares, muitas maldições que as pessoas recebem. A palavra diz, quem se une a uma mulher forma uma só carne. As pessoas casaram muitas vezes, mas muitas vezes nesta vida, que depois, quando querem ter um casamento verdadeiro, aqueles pendentes todos, tem informação espiritual que aquela pessoa foi recolhendo, e aquela informação espiritual tem implicação na vida, na saúde, nas bênçãos espirituais que Deus deu a ele, que ele foi dando àqueles homens, àquelas mulheres, e ele ficou com as maldições daqueles mundanos na sua vida. É mesmo. Quando já começa a querer que as coisas funcionem, as coisas não vão funcionar. Sim. Então, eu quero agradecer o tema. O tema é muito maravilhoso. E realmente agradeço bastante, porque, como dizia o pastor, fomos comprados
com um bom preço. E esse preço, se formos a ver, diz que é o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu agradeço bastante e, a propósito de estar me ajudar o tema, e oro e peço que continue a trazer esses temas que falam do que está acontecendo na atualidade, falam do que está acontecendo com o mundo a nosso redor, porque realmente é o que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que nós, como filhos de Deus, em 2 Coríntios 4:2, temos que rejeitar as coisas vergonhosas pela manifestação da verdade. Então, temos que manifestar essa verdade para as pessoas saber, quem quiser mudar, vai mudar. Quem não quiser, a Bíblia diz, tem dois caminhos, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então, escolhe tu o que quer. Obrigado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e ligue mais vezes. Obrigado. Muito obrigado. Dando continuidade com o que eu estava a dizer, olhando para o que a palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9, a palavra de Deus nos dá lá uma questão e uma resposta. Como é que pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta é observando a sua palavra, ou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a questão é fazer uma boa escolha do seu parceiro, tem que se envolver a palavra de Deus, tem que se envolver a pureza sexual, tem que se envolver o propósito de glorificação de Deus no relacionamento, para dizer que se a pessoa a qual você pretende namorar, a pessoa a qual você pretende ter como companheiro da jornada até a morte os separar, é necessário que essa pessoa procure manter pura a sua conduta. É necessário que essa pessoa procure ser guiada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Se essa pessoa, a sua guia são as bebidas, com certeza é a pessoa errada. Se essa pessoa, o seu guia é o sexo, se essa pessoa, o seu guia são coisas deste mundo e o foco não está nas coisas dos céus, os pensamentos dessa pessoa não estão nas coisas do alto, com certeza essa pessoa não seja a pessoa que Deus tem preparado para si. Muito obrigada. Vamos ao pequeno intervalo e até já. Não saia daí, convide seus vizinhos, amigos, afinal este tema é para todos nós. Até já. Fique com vídeos.
Estamos de volta na última parte. O que a igreja deve fazer como educação para os jovens, para que elas possam manter-se no caminho certo? Uma vez que estamos num mundo globalizado, existem várias tentações, não só no mundo fora, né? Mas também dentro da igreja existem muitas tentações. Qual é o papel da igreja
para manter firme esses jovens, principalmente a parte da mulher, porque nós sabemos que é a parte fragilizada, conforme o pastor disse, que quem sai em prejuízos é a mulher. Mas é verdade, desde há muito tempo pregava-se mais a mulher do que o homem. Mas o que é que deve se fazer? O que é que a igreja deve fazer? Amém. A igreja, como se sabe, né, é o lugar onde se anunciam as boas novas, é o hospital, né, dos doentes. Mas também é o lugar onde se faz check-up. Até uma pessoa que aparentemente não está doente, né, e ela vai descobrir que está ou não doente através daquele check-up que se vai fazer. Exatamente. Agora, o que a igreja deve fazer? Ela deve exortar, deve ensinar, deve fazer seminários com vista a educar, não é? Os jovens, tanto na parte masculina assim como feminina. Porque o que acontece? Se a igreja não ensinar, o mundo afora vai ensinar. A televisão vai ensinar, os filmes vão ensinar, até mesmo os bonecos animados vão ensinar. Mas se a igreja não tomar a posição do papel que tem, que é transformar a sociedade com as boas maneiras, assim como na parte espiritual, a igreja vai ficar destruída. Por exemplo, há um certo tabu nessa questão sexual. Não se fala do sexo na igreja, porque dizem que é um tabu, não se pode falar, isto é pecado. Quem disse isso? Se na Bíblia tem muitas partes que falam do sexo. Tem muitas partes que falam. Quando se fala de imoralidade sexual, está-se a falar do sexo. Quando se fala da lascívia, está-se a falar do sexo, não de forma direta. Lascívia é alguém ativar um desejo sexual, mas que depois não vai fazer a consumação. O que acontece muito no namoro juvenil. O namoro das pessoas que dizem ser cristãs, a não se ativar, provocam desejos que no fim não fazem a consumação, porque dizem que é pecado consumar. Mas só pelo fato de ter criado aquele desejo para consumar, já é o pecado, que é esse chamado lascívio. A igreja deve ensinar todos esses aspectos, deve falar da pornografia. Há pessoas, há jovens na igreja que durante a noite, em vez de usar o quarto como um altar de adoração, lá é o lugar onde vai se masturbar. É o altar da masturbação. É o lugar onde, por causa desta mesma pornografia que assiste durante a noite, ao invés de estar ali a orar, a adorar, buscar a Deus, é o lugar onde ele depois fica aí a ver pornografia. Pornografia o que é? São imagens que vão provocar desejos sexuais. Olhando pessoas que estão a praticar sexo. Então, isso tudo destrói aos jovens. E deve se falar na igreja. Não se deve evitar falar. Porque se a igreja não falar, o mundo vai ensinar à sua maneira. E a igreja tem ferramentas próprias para ensinar o jovem que não deve assistir pornografia, que o quarto é um lugar de adoração. Veja só, Jesus em Mateus 6 diz que quando quiseres orar, entra no teu quarto e ora a teu Deus que está em secreto, e Deus que está em secreto também vai te responder publicamente em algumas versões. Veja só, se você faz coisas no secreto também que não sejam de Deus, também Deus vai te expor publicamente, vai te envergonhar. Agora, há necessidade de a igreja levar esse papel, ensinar sobre a lascívia, sobre a fornicação. Há muitas pessoas que estão a servir na igreja, mas que têm mulheres, que têm maridos, estão a fornicar, mas são líderes, estão a fazer a obra de forma desleixada. O livro de Jeremias 48, 10, se não estiver em erro, ou 28, 10, ele diz: ai dos que fazem a obra de Deus desleixadamente. Ai dos que fazem a obra de Deus relaxadamente. E há muito relaxo. É isso, português é assim, né? Muito relaxo. Português é difícil. Há muito relaxamento, não relaxo. Há muito relaxamento. Então, as pessoas estão relaxadas não porque elas querem às vezes, é porque não são ensinadas na igreja. Não sabem que pessoas quando estão a viver a fornicação, prostituição, em outras palavras, porque temos que falar de forma aberta,
Fornicação é prostituição. Pessoas quando fazem sexo antes do casamento é prostituição. Viver de forma que não é aprovada por Deus. Porque nós como homens podemos até aprovar isso. Como homens, ver pessoas porque são um casal, têm família, estão a viver em casa. Olha, se não estiverem casados, estão a prostituir. E não podem obrar dessa forma, porque estão a relaxar, estão a manchar o corpo de Cristo. Mas é preciso haver ensinamento na igreja. Sim. Porque se não se ensina, essas pessoas pensarão que estão a fazer o certo. E essas pessoas não são culpadas. O culpado é o líder. O culpado é quem está a guiar a igreja. Porque não traz esse ensinamento à igreja para que haja mudança. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, como é que vai haver fé se não se prega a palavra? Como é que as pessoas vão ser transformadas se elas não recebem essa mesma palavra? O livro de Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra não tem barreira, não tem limite, mas é preciso que se pregue. Se não prega, se não ensina, a igreja vai desmoronar, vai morrer. E você vai culpar pessoas, mas a culpa será sua como líder, porque não estará a ensinar aquilo que Jesus mostrou como ensinar. Antes do professor Ezequiel falar, eu estou muito preocupada por essa fase, porque eu me recordo, né, nos anos anteriores, né, existiam senhoras ou um grupo que dedicava-se a ensinar os jovens, mas infelizmente, ultimamente, isso já não existe e acontece muita atrocidade dentro da igreja. Pode continuar. O que é que a igreja deve fazer para que haja discernimento? Em algum momento culpamos os jovens, mas eles não têm culpa, porque ninguém lhes disse que isso está errado. O que o pastor acaba de falar são coisas que eu também fiquei maravilhado, que na verdade há muitos pontos que a gente diz que isso não podemos falar, mas temos que falar. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero concordar com o que o pastor Amândio esteve cá a dizer sobre a necessidade da igreja falar mais sobre assuntos destes com os jovens, de forma que nós possamos saber que caminhos seguir, como tratar este tipo de assunto. Afinal de contas, não nascemos a saber e há uma necessidade de termos pessoas que nos ensinem o caminho certo a seguir. É verdade que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós, como jovens, não estamos isentos do que a mídia nos mostra, não estamos isentos do que nós vemos nas redes sociais, do que nós vemos com as pessoas ao nosso redor, o que a comunidade, o que a sociedade aceita. Mas ainda assim a palavra de Deus diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos renovar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a instituição que está lá para nos ensinar ou para incutir aos jovens essa doutrina é a igreja, que está lá para partilhar a palavra de Deus conosco. E há uma necessidade mesmo de nós termos pessoas que continuam a criar ambientes de debates, a criar ambientes de estudos bíblicos, ambientes de evangelismo, de forma que nós, como jovens, possamos aprender mais sobre o que é ter um relacionamento que agrada a Deus. Precisamos mesmo de termos encaminhamento dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos evangelistas e professores na igreja. Exatamente. Ficaram as dicas, né? Para quem é membro da igreja superior, desde já programar algumas lições e pessoas certas para poderem falar acerca destes assuntos que de alguma maneira apoquentam a igreja. Só reclamamos, temos que semear para poder colher boas coisas. Mas vamos ao seio familiar, o papel da família. Afinal de contas, esses jovens saem de onde? Da família. Qual é o papel dos pais? Os pais também, em algum momento, acham que falar de certos assuntos é tabu. Só quer falar no momento em que as coisas já estão estragadas, estão piores. Mas esta criança, esse jovem,
Não foi dito que não devia fazer isso é pecado, isso não deve, isso não. Só depois de os pais a perceberem-se que já estão num momento avançado daquilo que é mau, já querem falar, querem conversar, e neste momento já nem tem tempo. Fala, entra, sai do outro lado, porque no momento certo não houve ação. O papel da família, qual é? Porque nós queremos casamentos sólidos, casamentos firmes. Hoje em dia é normal. Era dificilmente, antigamente, né, haver um divórcio dentro da igreja, por exemplo. Mas hoje em dia é normal. Dos 10 casamentos que a gente acompanha, meia volta, 9 já estão divorciados. O que está acontecendo aqui? Na preparação. O porquê disto aqui? Porque esses aqui saem de uma família, estão na igreja. E meia volta são, é uma tristeza que a família tem, é uma tristeza que a igreja tem por causa do índice de divórcio que é maior. O papel da família, com que idade deve se ensinar? Um momento, pastor, temos uma chamada, Ludmila de Maputo. Olá, Ludmila, sua contribuição em torno do tema casamento cristão versus mundano. Olá, deixa a sua sugestão. Eu queria perguntar. Sim. Caiu ali. Opa. Ok, pastor, pode comentar enquanto... Sim, primeiro queria até comentar a parte do divórcio, antes de falar do papel da família. Exatamente. Quando há divórcio, o divórcio acontece por causa do erro que acontece ainda no princípio. Porque quando as pessoas se casam e colocam como opção, no caso de as coisas não derem certo, haver divórcio. Então, exatamente, logo o divórcio vai acontecer de forma natural, porque já colocaram no princípio que se não der certo, vamos divorciar. Exatamente. Ok. Qual é o papel da família com a juventude? Sim. Primeiro, é importante dizer que o lar, para que ele esteja bem firme, depende do homem. O homem é o cabeça do lar. Todas as coisas que acontecem, quer sejam boas ou mais, no lar, o culpado ou envolvido diretamente é o homem. Deus não vai olhar para a mulher ou a pessoa que tiver feito essa ação negativa ou positiva. Deus vai olhar para o homem, que é o cabeça, que é o líder. Não é? Então, se uma família está mal estruturada, está mal ensinada, não é, sobre assuntos que têm a ver com sexo, o culpado é o homem, não é a mulher. Por quê? Porque o homem é o responsável da família. O homem é que deve trazer valores a esta mesma família. Por exemplo, o sexo, ele deve ser abordado de forma natural. Não deve ser uma coisa que é um tabu. Eu louvo a Deus, dou graças a Deus, porque na minha casa é assim. A minha não me deixa mentir. Não é? Em casa, minha esposa, a pastora Isaura, né? a minha filha, né? Que tem agora 16 anos, né? E o meu filho, que está aqui nos estúdios, que tem 10 anos, eles ouvem isso todos os dias de forma natural, porque nós não escondemos nada, ensinamos, mostramos, né? Que olha, a televisão vai te trazer um certo ensinamento sobre esta matéria, mas o certo que você deve entender é que, na realidade, as coisas não são como você pensa, perante aquilo que você ouve. A vida sexual deve ser ativa depois do casamento. Não pode ser antes do casamento. Não se deixe guiar, porque o problema tem a ver com a influência, não é? Dos amigos. Quando os amigos estão naquela vida, a tendência também é de cair naquela malha. Mas, graças a Deus, por causa desse ensinamento que nós damos, a amizade é da igreja, né? A igreja é
o que é lá onde busca-se amizade para os nossos filhos. E lá também é onde nós ensinamos sobre esta matéria sexual. Essa matéria que está ligada a coisas que a igreja geralmente não ensina. Porque geralmente quando se ensina esse tipo de matéria, depois o pastor é mal visto, ou os cultos não são muito assistidos, as pessoas não vão lá, porque as pessoas querem apenas ouvir o que querem ouvir, não aquilo que precisam ouvir. Então, poucas pessoas também são libertas dessa ignorância, são libertas da falta do conhecimento. Porque veja, o livro de Oséias 4,6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas olha, essa é a parte A, porque diz, perece por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento não é porque o povo não recebeu, porque logo a seguir vem. Porque eles rejeitaram o conhecimento, então eu também os rejeitei. Então quer dizer, Deus dá conhecimento e as pessoas rejeitam e perecem por falta deste mesmo conhecimento. Não porque Deus não os deu-lhes, mas eles não quiseram. Então, nós como família, como pai que sou, eu sempre vou ensinar os meus filhos. E eles já têm conhecimento pleno sobre essa matéria. Desde a fase em que a minha filha eu não tinha visto aquele período, não é? Chama-se período, não é? Menstruação. Eu já preparava ela com minha esposa, falávamos disso. Era um pouco constrangedor falar disso, mas era necessário. Tanto que agora já falamos de qualquer coisa. Ela me faz todo tipo de pergunta, assim como o meu filho. Fazem-me qualquer questão. Eu não tenho limitações. Sim. Perguntam tudo o que quiserem. Tudo. Tanto que a maior parte das pessoas que me procuram são jovens, porque sabem que eu sou aberto para ensinar esta matéria. Então, o responsável pela família é o homem, é o marido. Quando a família estiver destruída, a culpa é do marido. Ali de Nampula, bem-vindo ao programa. Deixa a sugestão, namoro cristão versus mundano. Bem-vindo. Bem-vindo ali. Bem-vindo ao programa. Caiu ali. Vamos continuar. Obrigado. Eu não tenho como discordar do que foi aqui falado pelo pastor Amândio. Dizer que realmente há uma necessidade do homem, do pai da família, ter uma postura na família, poder direcionar a família nos caminhos de Deus e, consequentemente, direcionar seus filhos nesses caminhos para que possam seguir o caminho certo. Sendo que a família não é só composta por pais, também é composta por filhos. Quero vestir. Mãe também. Exatamente. Pai, mãe, filhos e vários outros membros. Agora, poderia falar na parte de nós como filhos, nós como jovens, nós como pessoas que estão na fase de poderem envolver-se ou se envolverem em relacionamentos. Dizer que nós como jovens, assim como a palavra de Deus nos exorta no livro de Provérbios, que há necessidade de nós buscarmos pela sabedoria, há uma necessidade de buscarmos pelo conhecimento, de não andarmos segundo o nosso próprio conhecimento. É importante que nós procuremos nos abrir com os nossos pais, procuremos ter... Ali, bem-vindo. Alô? Alô. Oh, bem-vindo ao programa. Estamos a debruçar em torno do tema. Alô? Já está em linha? Deixa a sua contribuição. Alô? Sim, deixa a sua contribuição. Pode falar. Na contribuição, sabe, nossas crianças, que sabe, para trabalhar as suas crianças, não pode estar todo o horário de em casa. Você sabe, os mães ou pais. Quando uma criança, assim, quando já começou esse assunto de namoro, quando já está 18 anos, 15 anos, sabe, o pai ou a mãe usa essa coisa. O pai está a essa criança.
Depois o pai deixa assim mesmo, a mãe deixa assim mesmo. A criança está a aprender o quê? As pessoas têm aqui, nossos pais ou mãe, precisa educar a criança. Não posso abrir o microfone da irmã Rosa. Precisa educar a criança. Viva assim, viva assim. Muçulmano, não quer ser uma pessoa que tem fé de religião. Não faz ser assim essas coisas. Assunto que está aqui, nosso horário de casa. A mãe, o pai, precisa educar a criança. Como criança, como vai ficar? Como? Agora, mãe, quando criança, quando o pai, o bom pai, quando o pai fala, você não pode fazer assim, você não pode fazer assim. A mãe está com a criança. Ah, não, você não pode fazer. A criança está querendo assim, já tem, quando ficar um tempo, a criança fica de pior. Não há como aquele criança. Ele já puxou, brincadeira, como a mãe está, você está a educar a criança, a mãe está a cobrir. A mãe está a educar a criança, o pai está a cobrir. Agora, esse não fica criança. Obrigada. Ficou a contribuição e Deus abençoe. Muito obrigada. Vamos continuar. Dizer que, dando continuidade ao meu filho de pensamento, há uma necessidade de nós, como jovens, procurarmos a ajuda dos nossos pais. É verdade que hoje há várias fontes que se disponibilizam para nós recebermos ajuda, recebermos encaminhamento ou respostas para as questões que nós temos. Mas nem sempre essas fontes são as mais certas. Falo da internet, nem sempre o que está lá é o mais correto. Por isso é que há uma necessidade dos pais estarem abertos para receber os questionamentos dos filhos sobre assuntos relacionados com o namoro, de como gerir ou dirigir o seu relacionamento. E é necessário que nestes ensinos o princípio ou os princípios que sejam passados ou transferidos para os filhos sejam princípios guiados pela palavra de Deus. Pais, sejamos mais abertos, não tenhamos tabus, mas partilhemos o conhecimento que nós temos com os nossos filhos, para que não soframos consequências negativas de recebermos desencaminhamentos ou consequências de não termos apoiado ou direcionado os nossos filhos pelo caminho certo. Exatamente. Já ficamos com poucos minutos. Últimas considerações. Obrigada por terem aceito o convite. Eu acredito que o telespectador saiu a ganhar tanto. Foi um aprendizado acima de tudo. Últimas considerações. Em primeiro lugar, queria mandar um beijo para a minha esposa, que eu apelidei ela de Range Rover, porque é uma grande máquina. Uau! A minha esposa, que neste ano vamos fazer 14 anos de Uau. casamento. Dizer que lhe amo, sabe muito bem disso. Te amo. Mando um beijo também para minha filha, a Virginia, que pediu para que ele desse e mandasse esse beijo. E também para o Júnior, que está aqui nos estudos. E dizer que, olha, sexo não é para crianças, não é para jovens, nem para velhos. Sexo é somente para pessoas casadas. Deus lhe abençoe, rica e poderosamente, no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu também mando um abraço para ela e a família. Desde já quero também mandar cumprimentos, saudações a todos que estão a acompanhar a live pela família. Quero mandar saudações à minha família, a todos os irmãos em Cristo que estão acompanhando e também deixar ficar a seguinte palavra. É necessário que nós optemos pelo namoro mais seguro, que é o namoro cristão. É necessário que glorifiquemos a Deus através do nosso relacionamento para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está reservada para todos aqueles que se submetem ao namoro cristão, namoro segundo o coração e vontade de Deus. Muito obrigada pelas últimas considerações.
Nós já estamos na reta final. Queremos agradecer ao telespectador que nos acompanhou desde o primeiro minuto até então. Vai o Chico Coração para você, telespectador. Até a próxima semana, pelas 15 horas. Fique com o vídeo da Ana Felicidade. E até a próxima. Deus abençoe.